Olá, boa tarde. O programa Primeira Página dessa semana traz um tema mais do que apropriado para a época. No momento em que a economia anda de ré e o ano novo se aproxima, reduzir custos passou a ser uma palavra de ordem. Não só para pessoa física, mas especialmente para pessoas jurídicas. Acompanhe. O desperdício parece enraizado na cultura nacional. É preciso uma crise como agora a da água para adquirirmos a consciência de que é preciso economizar. Foi assim quando do apagão da energia elétrica. Muita gente percebeu que manter uma geladeira ligada na casa de campo ou na praia só para guardar a picanha do final de semana era um contrassenso. Para auxiliar empresas e empresários a suportar as despesas de final e início de ano, que não são poucas, e ainda ficar no azul, convidamos Fernando Macedo, especialista em redução de custos da Era, que é uma consultoria de origem inglesa e está no Brasil desde 2009. Obrigado pela presença, Fernando. E eu gostaria de saber se o desperdício nas empresas também faz parte da nossa cultura corporativa. Infelizmente faz, é uma realidade, não podemos ser hipócritas. E isso, felizmente, tem mudado, justamente em função do seu texto, dá para perceber que, por necessidade, muito mais do que por outra razão, as empresas estão tomando consciência. Isso a ocasião faz o ladrão, é isso? Sem dúvida, é óbvio. E tem um outro aspecto. Enquanto as empresas têm um ritmo de faturamento crescente, tudo isso fica meio escondido. As pessoas acabam não tomando a atenção devida, não dando aquela atenção para itens que não são exatamente o negócio principal da empresa, né, que a gente chama de core, mas esses itens acabam sendo relegados a um segundo plano. Então, o desperdício é óbvio, mas felizmente isso está mudando. Quando é que chamam o doutor redução de custos? No fim do ano, quando o ano vai muito mal, que nem esse 2014, por exemplo? Olha, eu espero que chamem o tempo todo, essa é a verdade. Mas, efetivamente, nós nunca tivemos tantos clientes, em número de clientes, em projetos em andamento, etc. É óbvio que, se num primeiro momento busca-se a lucratividade, existe o outro lado da medalha, que é uma questão de sobrevivência. Muitas empresas que olham só a receita não sabem exatamente o que gasta, então esse equilíbrio acaba comprometendo as contas. E a hora que você precisa ir para o mercado financeiro ou qualquer outra fonte para conseguir financiar ou rodar o seu negócio, você tem que prestar muito mais atenção. Eu acho que para explicar o que o Fernando faz, quem sabe ele pode nos dizer o que essa caixinha aqui significa. Tem um treco aqui dentro e uma fenda aqui. Fernando, por favor. Olha, muito mais respeito, treco não, isso aqui é uma moeda. Ah, uma moeda? Isso é simbólico. Efetivamente, é uma peça que nós usamos ao redor do mundo, né, nos mais de 30 países que operamos, e serve como uma provocação salutar para os nossos clientes, mostrando para eles o seguinte: olha, intuitivamente e figurativamente, existe aqui dentro uma moeda para simbolizar que nós, com a nossa inteligência, com a nossa metodologia e com todo esse arcabouço de ações e ferramentas, nós podemos fazer com que essa moeda, simbolicamente, né, monetária, ela possa se multiplicar com base na nossa inteligência e no nosso trabalho. Ou seja, se eu gostaria de tentar abrir isso aqui, eu te digo ele disse que não vai abrir no ar e nem eu, porque se eu não consigo, vou passar o moleque aqui. Não, a questão é a seguinte: vou deixar para as empresas tentarem economizar, vão colocando assim. Você não pode usar pé de cabra, maçarico, essas coisas, né? Já teve gente que até tentou, mas não, isso aqui dá para ver, é um tanto hermético, né? Uma peça sem grande complexidade, mas precisa de uma certa inteligência para abrir. Certo. A compra de materiais é um foco de desperdício? Também. Materiais, é necessário falar um pouco mais desses materiais. Os materiais, quando eles são comprados para uma linha de produção, no caso de uma indústria, normalmente eles têm uma atenção muito maior e uma especificação muito mais apurada. Agora, quando você compra materiais, sabe, para escritório, tipo material de escritório é um exemplo, ou materiais de limpeza, outro exemplo, e alguns outros que, a princípio, sabe o que se faz? Que é o tradicional que a gente vê por aí? Faz 3 cotações, o que tiver mais baixo compra.
Acontece que é possível economizar a partir do momento que se agregue alguns outros itens nessa análise. Ou seja, quanto que se compra, qual é a periodicidade que se compra, quanto que aquilo ali rende. Pagar barato por alguma coisa que rende pouco, que tem pouca durabilidade, você vai ter que comprar de novo logo logo. Então existe uma série de itens que devem ser analisados, porque matéria-prima, óbvio, né, qualquer tipo de material ou matéria-prima influi diretamente no resultado da empresa. Nem tudo que reluz é ouro e nem toda liquidação é adequada. Tem calça que encolhe na primeira lavada. Exatamente. Questão de produtividade, por exemplo, quem trabalha 8 horas, dificilmente alguém vai fazer 8 horas, vai trabalhar umas 6, né? Como é que dá para melhorar a questão da produtividade? Olha, produtividade é alguma coisa que está sendo amplamente discutida, inclusive é uma matéria recente do MIT, né, para rediscutir o conceito de produtividade, como medir isso com fórmulas que matematicamente sejam compatíveis com aquilo que se espera. Então, o que eu diria de produtividade está ligado exatamente àquilo que gera de resultado. Se você não gerar resultado, a sua produtividade com qualquer conta ou qualquer fórmula, ela vai por água abaixo. Porque ao final do mês ou ao final do seu período fiscal, você tem que ter ali o lucro, que é o objetivo maior de toda empresa. Então você tem que ter aquele valor ali. Agora, indo para o lado, quando você fala de horas trabalhadas e etc, etc, existe uma série de conjunturas que você tem que analisar. Quais são as condições de trabalho, né, que se propõem aquelas pessoas, aqueles colaboradores que estejam ali envolvidos? Quais são as metas? Colocar meta inatingível, você automaticamente desmotiva aquela pessoa que está ali. Se você coloca uma meta muito frouxa, a produtividade dele não serve para nada. Então, todas essas questões que envolvem meta, infraestrutura, ferramentas e toda essa continuidade, se ele não estiver envolvido nos objetivos da empresa, qual que é a produtividade que ele se interessa em dar? Ou seja, os objetivos da empresa, dentro de qualquer período, seja ele fiscal ou pode ser até uma campanha, né, uma campanha de vendas, uma campanha de inovação dentro da empresa, ou algo ligado à ecologia, hoje é um tema muito interessante, que há alguns anos atrás, não sei se você, né, óbvio, você está sempre muito antenado, alguns anos atrás o tema ecológico era alguma coisa assim, meio, você falava, poxa, está levitando um pouco. Todos esses fatos que foram colocados hoje, o aspecto ecológico tem pesado muito nas empresas. Quando a Natura começou a fazer isso há muito tempo atrás, eu não vou me arriscar a precisar o tempo, o pessoal falava, poxa, será que é tudo isso mesmo? Hoje se comprova que sim. E você consegue envolver questões de produtividade neste aspecto também. Você, quando a gente fala em produtividade, a gente remunera a partir de um determinado patamar. Bom, ele atingiu aquela produtividade, hoje é remunerável? Olha, isso é uma questão de gestão. A gente sai um pouquinho do conceito de produtividade e vai para a gestão, porque é o seguinte, é óbvio que qualquer colaborador, ele gosta de ser reconhecido quando ele atinge um determinado patamar, óbvio. Mas o órgão mais sensível do corpo humano continua sendo o bolso desde sempre. Então, a partir do momento que você coloque incentivos financeiros ligados ao atingimento de metas ou ligados a qualquer outro parâmetro que seja combinado previamente, você vai conseguir fazer com que essa sua equipe esteja motivada. É óbvio que tem que haver aquela consciência que eu já comentei, mas faz com que isso aconteça e ele é remunerado. Ou seja, isso tem que ser um círculo virtuoso, né? O que a gente sempre defende é que o envolvimento da gestão não seja só aquele lá no topo da empresa, lá na diretoria. Não, que essa gestão ela migre para todos os degraus hierárquicos da empresa e você consiga obter o melhor de cada um. Um pouquinho da minha área, comunicação empresarial. Ela é essencial para reduzir custos, né? Bom entendimento, né? Sem dúvida. Como é que se dá essa boa comunicação? Vocês chegam a interferir nessa questão? Olha, nossa interferência está ligada muito mais aos efeitos. Porque é o seguinte, nós já tivemos alguns clientes que tinham lá uma comunicação agressiva, né? E quem está, por exemplo, no varejo puro, você tem que ter os seus canais de comunicação e, obviamente, você vai ter que pagar por isso. Esse cliente que eu estou comentando, que me veio à cabeça, ele não era do varejo,
era na área industrial e estava usando uma mídia que não era correta para aquele produto dele. Na hora que a gente redirecionou e trabalhamos com outros itens, né, nesse composto que se chama comunicação empresarial, eu estou dizendo para o lado de fora, tá? A gente fala também para o lado de dentro da empresa. Ele passou a ter uma eficiência muito maior, ele conseguiu aumentar vendas, que eram um dos objetivos, e o que saía do caixa diminuiu. Então, estudamos sim. Muitas pessoas falam, não, põe lá porque o meu concorrente está naquele determinado lugar. Não necessariamente ele está atingindo o alvo que ele busca. Não faz muito tempo descobriram também a logística, né? Justamente. A logística hoje é um tema de suma importância, né? Especialmente por causa do trânsito, né? E das secas, para você não poder navegar nos rios, enfim. Aonde você vai também na logística e na análise da logística das empresas? Que tipo de empresa precisa ver logística? Olha, nós temos muitos casos de logística e é muito interessante porque não existe, eu não vou conseguir te dar aqui uma solução. Claro. Isso é muito particular de cada empresa e da sua necessidade específica. Então, é incrível, porque quando você fala de rios, né, aqui no Brasil, a gente subutiliza as vias fluviais, né? É uma pena, poderia se utilizar mais. O nosso transporte de matérias-primas e materiais acabados é essencialmente rodoviário, e acima de 90%, com os grandes especialistas comprovam isso. Então, o que eu te digo? Muitas vezes, onde a gente acha a solução para a logística não é exatamente ali. A gente vai dando uns passos para trás da empresa. A gente vai entendendo o fato gerador. A gente sai lá, vai colocar no caminhão, no seu depósito, é necessário um CD nesse meio de caminho ou não é necessário um CD nesse meio de caminho, sabe? E a gente vai para trás, vai lá para as docas, né, plataforma de carregamento, né, expedição, entra no armazém, volta até a produção para entender como é que isso acontece, porque aí outros itens acabam influenciando também a questão logística, que são os pallets. Primeiro a gente está olhando para dentro, né? Daqui a pouco eu já falo para fora, mas lá de dentro, será que os pallets são apropriados para aquele tipo de produto? Como é que você faz a unitização? Como que você agrega aqueles produtos que vão sair? Quais são os tipos de produto? Ele tem muito peso, pouco peso, você coloca film stretch ou não coloca film stretch? Como é que você faz para juntar? Ou seja, você anda um pouco para trás para entender a necessidade. Nós tivemos um caso que foi muito interessante, o produto desse cliente não tinha peso, mas em compensação ele chegava lá no limite do baú e estava sobrando carga, né? Estava lá, ele estava com 15 toneladas e podia carregar 25, mas não cabia mais nada. Então nós conseguimos encontrar uma solução logística, e aí sim podemos falar das inovações que os fornecedores têm apresentado, como bitrens e uma série de outras questões, né? Bitrens, o que é bitrens? Bitrem, provavelmente você tenha visto já, isso é típico... Conheço Treminhão e Piracicaba. Isso, parecido com isso. Lembra lá que tem a cana que tem um pedaço que vai na frente e outro que vai atrás? Então, seria algo parecido, só que com o baú, né? Ou você tem os siders também, dependendo da situação, que você tem alguma interligação interna, você pode trabalhar com siders, que é muito mais rápido para carregar, descarregar. Ou seja, tem uma série de inovações que fazem com que os fornecedores tragam soluções de uma necessidade que uma empresa possa ter. E aí é necessário uma pesquisa profunda, né? Existe também o reverso da medalha, porque tem um outro caso que é exatamente o contrário. Na hora que ele chegava e enchia metade do baú, já tinha dado o limite de tonelagem do caminhão. É incrível, né? Pesado demais. É o tipo de produto. E o ideal até seria misturar os dois, né, se fosse possível, mas não foi essa a solução que a gente acabou dando. Eu fiz essa provocação de logística porque está acontecendo atualmente um grande fabricante de automóvel, não vou mencionar a marca, está vendendo muito no mercado. E o que está acontecendo? Alguns usuários, quando batem o carro, quando
em algum acidente, ficam até 9 meses esperando por peças, porque essas peças vêm de fora. Quer dizer, aí não é só logística, é uma questão de imagem que vai refletir, não demora muito nas vendas, né? Não demora muito mesmo, principalmente esse tipo de coisa. E falta de criatividade, o que é falta de criatividade na empresa, para a gente situar? Isso, a falta de criatividade, eu trataria como um câncer, na verdade. Sabe por quê? Toda vez que você tem isso, eu fiz uma brincadeira até numa Câmara Americana, na AmCham, e alguns anos atrás, e é uma brincadeira que acabou pegando até, não sei nem se encaixa o termo, que eu chamo de gasto inercial. Gasto inercial, o exemplo que eu dei aquele momento, é o seguinte: tudo acontece no dia seguinte igual ao anterior, e depois no outro igual ao outro, e assim por diante. É aquele marasmo. Então, se você não tiver uma criatividade para questionar um processo e falar, poxa, a gente consegue fazer melhor e mais barato. Quais são os objetivos que você tem aqui dentro da sua corporação? Se você não incentivar a sua equipe, os seus colaboradores a fazer isso, você vai entrar num gasto inercial. E aí a criatividade faz muita falta. Por isso que eu disse que criatividade, a falta de criatividade é um câncer. Tem muitas empresas que elas não percebem, mas elas ficam estagnadas no tempo. E quando você vai acordar, a tecnologia mudou, as condições de mercado mudaram e assim por diante. Então vamos agradecer a crise para te chamar, né? Porque senão eles continuariam na inércia durante muito tempo. É fácil para um consultor como você, para mudar velhas práticas corporativas? Depende. Você viu que foi rápida a resposta. Então, mas depende do quê? Depende da consciência do principal gestor, do dono ou do presidente ou do diretor-geral. A denominação varia de empresa para empresa. Depende da cabeça dessa pessoa, da forma que ele trata e da forma como ele faz a gestão. Se ele olhar só para o umbigo dele e falar, não, o que eu faço aqui é lei, eu sou bom e ninguém chega perto, por mais solução que a gente tem, a gente não consegue implantar. Mas aí é difícil, né? Porque senão ele não te chamaria também, né? Então, esses normalmente a gente tenta acessá-lo e nem sempre ele nos atende. Aí ele não vai te procurar, isso, né? Você é que procura. Nós é que procuramos, agora, é reativo. Vou, dentro dessa questão, eliminar fornecedor que é amigo do dono. Ou, o que é mais fácil? Descobrir alguma vantagem no setor de compras para eliminar? Olha, na verdade, compras dentro do nosso trabalho, dentro do nosso desenvolvimento e metodologia, é o fim do processo. Está lá na ponta. Eu praticamente não olho a compra em si. Repetindo o que eu já falei na questão da logística, a gente vai andando para trás. A nossa principal obrigação é entender a forma de gastar do cliente. Ou seja, nós estudamos o fato gerador daquele gasto, porque quando chega em compras, já está lá formatado. Tem que ser aquela... Desformatar, exatamente. Nós trabalhamos em desconstruir para depois chegar lá na hora da compra. Ótimo, é isso aqui que a sua empresa precisa e não necessariamente aquilo que chega na ponta da compra. Ok? Ou seja, quando a gente trata o desenvolvimento em si, o comprador, normalmente ele tem lá uma certa restrição ao nosso caso. Agora, quando você chama os fornecedores que são amigos, eu vou te dar um dado estatístico interessante. Nós temos mais de 18 mil projetos desenvolvidos ao redor do mundo. E em mais de 70% dos casos, os fornecedores não são trocados, eles permanecem. Nosso objetivo não é trocar fornecedor. Ele já tem um histórico, principalmente quando é amigo, a não ser que ocorra algo não profissional. Alguma coisa como a Petrobras, por exemplo. Esse não é um caso para a gente discutir aqui agora, pelo amor de Deus. Mas o fato é que, dentro do aspecto profissional, dentro daquilo que se propõe a fazer como gestão, como redução de custos, etc., não temos objetivo nenhum de tirar um fornecedor que já entende a política da empresa, ele já sabe como a empresa roda, a questão cadastral resolvida. Não temos interesse em mudar. Agora, se por acaso o gestor nos pedir, não,
você me traz qualquer um menos o que está aqui, é outra conversa. Mas nós sempre vamos trabalhar, seja ele amigo do dono, não importa, nós vamos trabalhar para tentar manter o atual fornecedor numa condição otimizada. Todas as reduções de custos podem ser revertidas diretamente como lucro? Quais, por exemplo? Olha, a questão é a seguinte, quando você faz essa conta e sobra no seu caixa, usualmente você já, de cara, está deixando de gastar tributo. Porque tudo que você compra, produto ou serviço, você já vem embutido de tributos que você nem conhece. É diferente, por exemplo, quando a gente trata algum item nos Estados Unidos ou na Europa, que você destaca, né, aquele IVA, cada local. 10%. Isso. Então. No nosso caso, ele já vem dentro do preço final. Então, o fato de você gerar uma economia, você já está tendo uma carga tributária um pouco menor. E eu afirmaria que sim, isso vai diretamente, no nosso caso principalmente, que nós atuamos em itens não ligados ao negócio principal, a gente trata de itens periféricos, ou seja, todo aquele benefício fiscal que você pode ter com matéria-prima, isso já está no seu cálculo de custo, para que você seja competitivo e colocar o seu produto no mercado. Quando você trata de itens fora do negócio principal, que você não consegue ficar sem, né? Inclusive aqui a empresa de vocês conseguem ficar sem telefone ou sem telefone? Sem IP, sem telefone. Não tem jeito. Então, qual que é a questão? Estudar a melhor formatação para que você continue tendo esse tipo de serviço e a partir do momento que deixa de sair para o caixa, ele é sim um valoroso contribuinte para a geração de lucro no seu bottom line. Olhando para a planilha de custos, né? O que costuma saltar os olhos de vocês, né? Como despesa desnecessária, por exemplo? Olha, todo mundo culpa o cafezinho, ele vai culpar também, mas tudo bem. Não, já reduzimos em cafezinho também. Mas só que é o seguinte... Mas não em quantidade. Não, muito pelo contrário. Nós reestruturamos a compra de café, que diminuiu o que saía do caixa da empresa por o café. Nós temos esse case que acabou sendo divulgado, foi muito interessante. Por desperdício, será? Não, por otimização. Era uma empresa que ela tinha 5 máquinas, sabe essas 5 máquinas? E era um benefício ao colaborador. Então eles continuaram com o benefício, só que com café mais barato para a empresa. Mesmo fornecedor, máquinas diferentes, máquinas mais eficientes e que agregamos outros produtos, e aí sim, caso alguém queira, vá lá e pegue, porque era só cafezinho. Nós agregamos chá, chocolate e algumas outras coisas, porque aqueles colaboradores nem precisavam sair da empresa para, se eles queriam, né? Se eles quisessem, eles compravam, preço incentivado, e do caixa da empresa diminuiu a saída com relação ao café. E essa diminuição de saída atrás de um chá, vocês contabilizam como lucro para a empresa também? Não contabilizamos, mas esse é o efeito colateral. Não, a gente conta como benefício. Porque é produtividade. Produtividade. Né? Ele perde menos tempo saindo da empresa, ele fica mais tempo produzindo para a empresa num ambiente mais confortável e a tendência dele produzir mais é efetiva. Então a questão de renegociar, repactuar com fornecedores é essencial. Desde que você tenha uma formatação correta que atenda a necessidade do cliente. Não adianta você chegar lá, ó, vem aqui, vamos, aperta. Não é o aperto comercial e financeiro puro. Nesse caso, nós chamamos, não só esse fornecedor, a obrigação é chamar todos, né? Tem alguns clientes que eu acho que eu deveria pedir para ele ir lá, porque estão me apertando, Então, é a tal coisa, o apertar comercialmente, pura e simplesmente, é alguma coisa que você pode até matar o seu fornecedor. Ele tem que sobreviver também. Então, o que a gente busca? Olha, qual que é a melhor condição de otimização para o fornecedor? Ah, essa? Legal, eu vou trazer isso para o nosso cliente. Se você repassar isso para o nosso cliente, você fica numa condição otimizada. Então, ambos ganham. E muitos fornecedores, quando a gente faz isso, ele acaba ganhando mais dinheiro também. Ele passa a fazer com outros clientes também. Exatamente. Serviços de limpeza, compra de suprimentos, logística, energia elétrica, planos de telefonia, remessas, tudo isso está nessa ótica da redução? E mais alguns. E quanto tempo vocês ficam para analisar isso tudo? Olha, primeiro, nós não analisamos tudo. Esse é o detalhe. Na sua pergunta anterior, você tinha me perguntado ali, né, o que chama
os olhos e tal. Na verdade, nossa metodologia de análise ela é diferente. Eu não vou buscar aquilo que está na conta, no plano de contas do nosso cliente, de chegar lá e prometer alguma coisa para ele. Eu não posso prometer. Não posso ser leviano de prometer alguma coisa que eu não sei como ele gasta. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, nós pedimos o razão. A gente não pega o balanço consolidado ou aquela conta para olhar. Nós pedimos o razão. Porque muitas vezes os lançamentos, eles acabam não refletindo o plano de contas. Então a gente precisa entender em termos de prazo, montantes, para quem são os fornecedores, quem não são. Então, no razão a gente consegue ter alguns indícios. Ou seja, essa lista que você acabou de passar, ela pode ser ainda muito maior. Só que eu só vou entrar, iniciar algum projeto mediante a validação do nosso cliente. Então, é uma consultoria diferente. Ao invés da gente entrar em todos os gastos, a gente vai entrar cirurgicamente, pega um exemplo aí qualquer, em limpeza, por exemplo. Limpeza. Ou vamos cirurgicamente entrar em embalagens ou energia elétrica. Então, temos especialistas dentro do nosso grupo que eles só tratam desses assuntos. E aí o prazo envolvido vai depender dos montantes analisáveis e da condição da empresa de nos prover informação. Usualmente, é a média do engenheiro, hein? Não se assuste. Né? Sabe qual que é a média do engenheiro, não? Não. Eu posso falar Sem porque eu não sou engenheiro. Média de engenheiro, cabeça no forno e pé no freezer. Na média, temperatura ambiente. Então, porque tem muitas situações que não estão totalmente na nossa mão. E a gente só vai avançar para o passo seguinte se a gente tiver certeza e tiver uma comprovação documental daquilo que a gente está falando. Nós não podemos achar. Nós sempre temos que ter uma comprovação física documental. Então, utilizamos como média entre 60 a 90 dias para identificar a melhor solução para aquele item. Em algumas situações a gente consegue até fazer um pouco mais rápido, mas depende do retorno do cliente em relação a estudo de processo, informações. De vez em quando, olha só que interessante, telecomunicações, a gente não é um ou dois clientes, né? Porque a gente pede para saber, bom, se é possível reduzir. Tem gente que chega para mim, Luiz, e fala, olha, eu gasto, não sei, 10 mil de telecomunicações, dá para reduzir? Dá. Eu digo que eu não sei. Como é que você gasta? Posso até reduzir a zero. Fica assim, corta, não cortar não pode, Mas a questão é a seguinte, nós pedimos o tráfego, que é aquela conta, né? E olha, não é um nem dois clientes, quando a gente pede a conta telefônica, ele só tem a folha de rosto, que tem o código de barra e tem aquele número. Só olhar para aquele valor, não sei. Nós precisamos entender o tráfego. A partir do momento que a gente entenda o tráfego, e aí é ligação por ligação, tem algumas planilhas que a gente monta lá, são 150 mil linhas, 180 mil linhas, dependendo da situação. Então a gente precisa entender individualmente como é que isso se compõe. Então você percebe, para cada uma das outras categorias, o volume de informações que a gente necessita. No caso de telecomunicações, desse cliente que eu estou comentando, eu não pude começar a trabalhar. Eu tive que esperar chegar no mês seguinte, a conta, e falar, pelo amor de Deus, não joga fora, né? Porque hoje é possível fazer via site, você consegue obter os detalhamentos eletrônicos todos, mas nesse caso ele não queria. Tudo bem, respeito, mas eu tive que aguardar um mês para poder chegar a outra conta para começar a trabalhar. Então, por isso que eu digo que vai 60 dias... Grosso modo, é como se eu comprasse um plano de telefone celular de 300 minutos e mal usasse 150. Estou pagando o dobro à toa. Exatamente, o que acontece em muitas situações. Quando a gente pega, sabe, clientes que têm aí 100, 200, 300 acessos, né? E a gente tem clientes que têm muito mais que isso, mas nesse número de acessos, não é o acesso em si que é o problema, a assinatura. São os minutos que são compartilhados, quais são os planos de dados, se tem planos de SMS e quais são os extras, né? Porque tem muita coisa ali que sai no extra e quando não está contratado, acaba ficando mais caro. Você falou que não pode prometer. Como é que a empresa te contrata? Eu imagino que você seja remunerado uma parte com redução de custo, mas você ficou 90 dias lá e esses 90 dias você não reduziu? É o risco nosso. O cara, legal. O risco é nosso. A única base de cálculo para a nossa contratação, resultado. Essa é a base de cálculo. Se não deu resultado,
Não tem horário. E que tamanho, que porte de empresa para... Olha, eu diria para você o seguinte, nós não temos um limite de tamanho. Aí é uma questão de bom senso. É uma questão de bom senso. Eu já atendi e deu até um resultado financeiro interessante, empresas com 50 funcionários. Mas dependem do porte, do segmento e de como ela opera. Então eu diria para você o seguinte, a gente não pode cair na armadilha do faturamento. Porque eu estou do outro lado da medalha, né? Eu tenho que saber o que a empresa gasta, não o que ela fatura. Tanto que a nossa análise do razão é só daquilo que sai do caixa. A gente não te seduz milhares e milhares de dólares não, de faturamento. Não, sabe por quê? Vou te perguntar aqui, Luiz. Imagina que é uma empresa lapidadora de diamantes. Qual que é o faturamento dela? Então, eu vou numa sala aqui como o seu estúdio, boto um monte de equipamento de alta tecnologia com 2, 3 especialistas, eu vou economizar onde ali? Entendeu? Então não é o alto faturamento que me seduz. O que me seduz é entender como que a empresa opera. E eu posso te dizer que o parâmetro número de colaboradores é um parâmetro importante e que a gente leva sempre em consideração. Porque se esses colaboradores não estiverem no chão de fábrica, lá que a gente vai estudar uniforme, EPI, vale transporte e assim por diante, né? São itens típicos de chão de fábrica. Se a gente for para uma área mais administrativa, todo esse pessoal vai estar no computador, imprimindo papel, mandando e-mail, coisas do tipo. Os gastos são diferentes, independente do número de pessoas que tiverem. Quanto se consegue em média de redução de custo nas empresas? Olha, dos itens que a gente trata, nós temos uma média ponderada global de 19,7%, em torno de 20%. Mas entenda, por favor, que não é 20% de todos os gastos da empresa, é 20% daquele item que a gente estiver tratando. Global, se for em Libra, fica bom, hein? Fica bom, fica bom, fica bom. Especificamente, o que faz a Aera, por definição, que tipo de empresa ela costuma atuar, dessas que já vem atuando, está no Brasil desde 5 anos atrás, é isso? Não, estamos há 10 anos. Me deram um número errado, aqui eu anotei errado, mas não tem problema. 10 anos, melhor ainda que 5. 10 anos. Defina a Aera e essas empresas que você tem atendido. Nosso principal objetivo é gerar uma melhor lucratividade para os nossos clientes. Essa é a base de qualquer atividade da Aera, tá? No mundo inteiro. Agora, como é que a gente faz isso? Com base em uma metodologia que está arraigada há mais de 20 anos. A nossa empresa ela surgiu na Inglaterra em 1992, mas a base, o cunho metodológico, o cunho acadêmico é americano. Um grande guru nos anos 80 criou essa metodologia e um inglês, que até hoje é o nosso presidente, né, ele foi até lá, fez esse treinamento, propôs para esse guru transformar em negócio e o guru, como um bom acadêmico, não aceitou. Ele falou, o que eu sei fazer é dar aula, não é fazer negócio, então eles se acertaram lá e até hoje a gente está trabalhando com essa metodologia. Aí que tipo de empresa vocês mais atendem? Todas. A gente, olha, como a gente atua fora do negócio principal da empresa, basicamente, a gente parte de um princípio que aquele gestor, aquele empresário, ele sabe fazer aquilo que ele se propõe a fazer no mercado. Porém, existe um volume, esses itens todos e mais alguns, nós temos em média 40 categorias de gasto em desenvolvimento permanente ao redor do mundo, todos esses itens periféricos ao negócio principal, ele não tem obrigação, ele não tem tempo para isso. Se ele parar e for na profundidade que a gente vai para estudar algum desses itens, aí ele perde o foco do negócio principal. Então, o que acontece? Como eu estou trabalhando sempre nos periféricos, para mim não interessa. Atendemos todos os segmentos de mercado, nós temos muitas indústrias, temos comércio, temos da área financeira, inclusive entidades não lucrativas. Nós atendemos, já atendemos a Associação dos Funcionários Públicos de São Paulo, a Associação dos Oficiais da Polícia Militar e mais algumas outras entidades. Redução de custo passa por demissão ou... Não no nosso caso. O que é o seguinte, para mandar embora, não precisa da gente. Né? Esse é o tipo de corte que nós consideramos um corte na carne. E olha, eu posso dizer também o outro lado da medalha, que é o seguinte,
Quando você tem uma equipe, você investe em treinamento, investe na política da empresa, simplesmente cortar, você tem que construir tudo isso de novo. Você tem principalmente na mão de obra especializada. Justamente. Gasto. Então, existem várias empresas que fazem, não, chega lá, quanto você tem? Você tem 100, vai trabalhar com 80, se vira. Não é isso que a gente faz. Tá? Agora, se por consequência de algum desenvolvimento de algum projeto, a gente identifica que aquele gasto está sendo mal gerido por excesso de colaboradores, nós vamos colocar a mesa. Mas não que eu vá buscar um corte de pessoal. Não é isso, é o contrário. Estatisticamente, quais são os grandes vilões dos custos que vocês têm observado? Que itens bate mais? Eu posso te dizer, Luiz, os mais frequentes. Tá bom. Tá? Porque como o mercado é dinâmico, essas coisas vão mudando e se ajeitando. Os mais frequentes que a gente trata, o primeiro ganha no mundo inteiro, é telecomunicações. Porque é uma coisa muito dinâmica, muito dinâmica. Então, o tempo todo a coisa... Nós estamos conversando aqui agora. Se eu te der uma solução para um item, pode ser que segunda-feira que vem já exista alguma outra coisa nova. Então, telecomunicações é o item que é mais frequente nós desenvolvermos projetos. Entramos também em outros itens como limpeza, como logística, se bem que logística, vamos separar um pouquinho, mais ligado a frete. Quando a gente fala logística é um mundo, muito né? amplo, claro. Então, mas se a gente falar mais ligado a frete e a embalagens, são dois itens que têm sido bastante representativos. Posso tentar ver se você consegue ilustrar com alguma empresa que você, não citando o nome, mas com uma situação? Por exemplo, vamos propor alguns itens para você reduzir custos, ou que já reduziu, é claro. Por exemplo, compras repetidas. Você tem algum exemplo para contar como é que você reduziu isso? Tenho. Compras repetidas é um negócio muito interessante, porque quando você entra num ritmo daquele item que compra-se por programação, né? Já está lá naquele ritmo, você acaba não olhando direito para o seu estoque. Interessante. Então, você só olha para o estoque a hora que ele baixa, na hora que ele não baixa, você não olha para o estoque. E assim por diante. O que a gente fez de compras repetitivas foi, primeiro, estudar o break-even que ele tinha em cima de estoque. E qual que era o nível de retrabalho que você tinha que ter com aquele produto. Então, se você tinha que ter uma repetição muito maior, é um problema. Eu vou até ser mais específico. É o seguinte, nós chamamos de categorias exóticas de gasto. Nós já economizamos em prego. Prego? Prego é compra repetitiva. Prego, não italiano. Prego, não é italiano. É o prego de... É uma empresa no Rio que ela faz formas de concreto para a indústria de construção civil. E quando a gente chegou, o dono da empresa está muito incomodado. Toda hora que ele tinha que assinar o cheque de prego, ele ficava incomodado. E ele chegou para a gente e falou, olha, me incomoda muito, se vocês fizerem isso, aí a gente pode tratar de outras coisas. E a gente foi estudar prego. Então, não, é verdade, porque a metodologia se aplica em várias situações, inclusive nesse caso do prego. Então, para resumir, porque senão vai ficar muito longo, prego você compra como? Vamos lá. Por quilo, acho. Por quilo. Mas você gasta por unidade. Então começamos a esclarecer as coisas. Agora, se você compra por quilo, quanto que tem dentro de 1 quilo? Será que é sempre igual? Não, provavelmente depende do tamanho do prego. Não é. Não, mesmo um prego de um mesmo tamanho, você tem variantes. Mas por que será que tem essas variantes? A gente foi no fabricante. Defeito da indústria, nossa cabeça maior, menor. Não, aí são elementos de liga. São elementos de liga que você tem, que compõem ali, é um aço doce, né? E os elementos de liga. E tinha um detalhe lá que era muito interessante, que é o seguinte, quando voltava a forma, eles tentavam reutilizar o prego, mas muitos do que eles compravam não dava para reutilizar o prego. Ele não tinha aquela condição de maleabilidade para voltar. Falando com o fabricante, e ele disse para a gente, não, isso é só colocar um componente assim assado. Poxa, ficou mais leve e ficou mais maleável. Cabia mais prego dentro de 1 quilo, e ele usava por unidade, já deu economia. E quando voltava à forma, ele conseguia reaproveitar. Foi esse o exemplo que eu te falei das compras repetitivas.
Tem a questão, por exemplo, de economia de combustível na aviação, por exemplo. Sim, né? sim. Eles reduziram com revistas de bordo, jornal de bordo. No máximo tem uma revistinha, né? Antes tinha jornais, agora bota lá um videozinho, né? Informativo. Redução de água, agora que a água é tão... Sim. Tem algum exemplo para contar aí? Tem. Exemplo de água tem. Veja, água é é algo da natureza. Então você tem que tomar muito cuidado com ela. E tem muita gente realmente nunca se deu, sabe, há muitos anos atrás, quando ia para o exterior, em determinados locais no exterior, você tinha a placa lá, né, de economize água, aquela coisa toda. E na minha cabeça, de muitos anos atrás, não batia, né, falei, pô, mas os caras estão mal aqui, né. E hoje a gente vive essa situação. Que é um bem esgotado. Então eu vou te dar, também para ser objetivo, eu vou te dar o exemplo de um projeto que a gente fez. Era uma escola, e eram 5 andares, e quando a gente olhou, os bebedouros eram todos alinhados na mesma aprumada. Então eles tinham bebedouros, e sabe que bebedouro, né? Você coloca o dedo lá e a água vai saindo, e o que você consegue pegar não é tanta coisa. Essa água ia embora. Então, qual foi a nossa proposta? Bom, dessa coluna e também da coluna de lavatório, porque era separada, as condições ajudaram também, tá? Por isso que a solução vale para aquele caso. Não tentem repetir isso, que talvez não dê certo. O que a gente fez? A gente fez uma captação, fizeram lá uma cisterna e captamos toda aquela água, exatamente. Tinha um tratamento químico básico, porque ela não era uma água servida, né? Era uma água que estava ali, era praticamente potável. Só que essa água, por questão de segurança, era reutilizada na caixa d'água que descia para os vasos sanitários, etc, etc. Então, a economia de água chegou a mais de 30%. Justamente com essa estrutura de reuso que foi possível aplicar. Vou pedir mais 2 exemplos para não, a gente... Por mim, você pode pedir... Energia elétrica e limpeza. Tem dois casos aí. Não, o tempo, quem determina é você. Porque eu tenho mais questões aqui, aí... Eu posso te dar muitos exemplos. Se o tempo permitir, eu volto em alguns mais. Eu estou à sua disposição. A questão é a seguinte, quando se fala de energia elétrica, existem dois direcionamentos quando você fala de energia elétrica nas empresas. Um deles é o tarifário. Tá? Hoje em dia, esse momento não está muito suscetível a falar de tarifa de energia elétrica, ela não vai se sustentar, ela vai ter um aumento, não tem jeito. Tá? A matriz que foi utilizada, e hoje, né, as termoelétricas trabalhando a toda por falta da água, não tem jeito. Alguém vai pagar essa conta. Nós vamos pagar essa conta. Então, não vou nem tratar de tarifário num primeiro momento, porque dentro do tarifário existem uma série de possibilidades que nem toda empresa olha. Porque se você, por exemplo, tem um transformador dentro da sua empresa, é diferente daquele que vem na rua, né? Aquele transformador que vem na rua. Então, dentro da sua empresa, se ele estiver ali, você pode optar, né, pela energia convencional, pela ouro sazonal azul ou pela ouro sazonal verde. E você contrata demanda e consumo, são coisas diferentes. E a gente, de vez em quando, ainda vê uma empresa que, por exemplo, tinha um nível de produção que ele precisava de uma demanda. O nível de produção caiu, ele continua pagando por aquela demanda alta. Poxa, não dá, né? A condição mudou e ninguém mexeu. Ainda existem alguns casos nesse sentido. E aí você tem lá problemas de energia reativa, sabe? Que é um desbalanceamento entre fases. Aí é muito técnico, não vou nem entrar no aspecto. Então, a questão tarifária é uma, e entra-se na questão de eficiência energética. Eficiência energética é o quanto que você pode fazer mais com menos energia. Basicamente é isso. Então, por exemplo, se você tiver fornos, ou se você tiver qualquer coisa que envolva motores, que é uma energia indutiva, você tem que tomar alguns cuidados para que isso tenha o melhor rendimento possível dentro do que você contrata. Ou até mesmo iluminação, que é o mais básico de tudo. Tá? Tem muitas empresas que têm lá corredores para circulação de pessoas e sempre iluminado. Poxa, põe sensor, né? Põe sensor. São coisas muito simples, mas que passam desapercebido no dia da empresa, que ele é extremamente corrido. Tem prédios que você passa a noite e estão acesos inteirinhas, provavelmente só tem os faxineiros. Não, a desculpa é da limpeza. Eu já questionei esse tipo de coisa. E quando eu fui ver, realmente era de um cliente, realmente era uma questão de concepção. Porque era um andar inteiro com um disjuntor.
Então, se a limpeza tivesse lá do lado de lá, mas não tinha, naquele caso não tinha que iluminar inteiro, mas é uma questão de concepção. É possível se mudar isso também na infraestrutura, tem muita gente fazendo isso já. Então, é prestar atenção e verificar o que dá para se encaixar dentro daquilo que a gente fala de eficiência energética. A Aera tem franquia nesse negócio? Nós somos uma franquia. 100%. Master franqueado, é isso? Eu sou o master franqueado do Brasil. Tá. Mas no mundo inteiro somos franquia. Mas é uma franquia de material intelectual. Né? Pois é, como é que eu compro uma franquia intelectual? Vou fazer curso? Sim, também. Bom, primeiro, a qualificação das pessoas que vêm, que se aproximam da gente, todos os nossos franqueados no Brasil, eu chamo dos nossos consultores, todos eles têm nível superior, a maioria tem pós-graduação, ou MBA, ou mestrado. Né? Quer dizer, precisa ser engenheiro, ou precisa ser administrador? Não. Olha, é que na verdade, esse tipo de coisa maluca que a gente faz, tem que ter esse perfil. Então nós temos engenheiros, contadores, administradores, né? É mais ou menos o perfil advogados que se aproximam da gente. Tá? E o que acontece? A partir do momento, é um processo estruturado e é diferente da franquia de varejo tradicional. Então a gente começa pela qualificação e entende o que é o negócio, aí a gente já começa a definir perfil. Depois, essa pessoa passa um dia inteiro no nosso escritório, vendo os projetos, trabalhando junto com os outros franqueados, e aí a gente vai ver essa sinergia. E a partir da aprovação, sim, existe um treinamento, a gente chama de Foundational Training, é um rito de passagem. Ele vai para a Inglaterra e fica 10 dias na Inglaterra em treinamento. Só depois, quando ele volta, ele continua em treinamento, só que local. É gente que já administrou empresas, que vem dessa área, precisa sim. ter esse background aí? O quanto esse candidato tiver tido de experiência em empresas, mais ele vai conseguir entregar para os clientes. E ele vai ser remunerado, como eu já comentei. A remuneração é a mesma? Essa é a base. 50% do que deixa de sair do caixa. E custa muito para adquirir uma franquia? A taxa de franquia? Como é que é? Não, é que agora em dezembro eu tenho que seguir uma determinação da matriz, né? Então eu vou ter que rever esse valor em função do dólar. Então fatalmente vai ter que subir um pouco. A nossa taxa de franquia é de R$105 mil. Mas tem uma grande diferença. Não exigimos ponto comercial, nem escritório. Pode trabalhar em casa? Pode. Nem equipe, nem estoque, nada. O seu maior patrimônio é o que vai determinar o seu sucesso no desenvolvimento dos projetos. Tem muitos franqueados? Ao redor do mundo são aproximadamente 700. No Brasil somos 11. Todos em São Paulo? Não, tem gente no Rio, Porto Alegre, interior de São Paulo e, eventualmente, outras regiões que nós temos alguns candidatos, Belo Horizonte, Fortaleza, Joinville. Vamos aguardar aí a evolução dos assuntos. E aí sempre de olho numa pessoa que quer sair, ter o seu próprio negócio e incentivada por momentos assim tão ruins quanto esse ano, por exemplo. Veja, ou não foi tão ruim? Para nós eu não posso dizer que foi ruim. Porque, veja, para as empresas, eu digo. Para as empresas, sim, mas o que acontece? Os melhores momentos que a gente passa são ao contrário. Quando as empresas estão muito bem, nós acabamos fazendo trabalhos ainda melhores, por incrível que pareça. Quando a empresa está num momento positivo na curva. Né? Quando ela está num momento negativo, ela quer cortar de todo lado. E o problema é quando ela corta na carne, onde não deveria cortar. Né? Ela vai perder o seu potencial de venda, ela vai perder o seu potencial técnico de entrega e assim por diante. Esse é o grande perigo. E, lógico, nós estamos à disposição tanto no momento bom quanto no momento ruim. Essa é uma vantagem. Não precisa esperar bater água no joelho. Não, não precisa. A gente sempre orienta que não espere. Chame, que a gente conversa, porque... E outra, não é necessário um investimento para nos contratar, porque se já sai do caixa, vai conseguir contratar uma empresa de caráter global, pessoal de altíssimo nível, e vai sobrar dinheiro no caixa. Ok, eu queria agradecer a presença do Fernando. Prometo que eu vou estudar em casa como é que se abre o nosso cofre. Na melhor das hipóteses, eu vou transformar num
um cofrinho, se eu não conseguir abrir, eu mando para ele de volta. Eu só peço que você não use pé de cabra, essas coisas, porque fica... Obrigado, até a próxima e uma boa semana a todos. Um prazer.